Estão vendo minha tela, né? Está Sim, vendo a tela, pessoal? Está sim, todo mundo sem sim. microfone? Sim, sim, estou vendo Então, a legal. tela. Bom, então nossa disciplina vai ser matemática financeira, né? Quem ainda não teve aula comigo aqui tem meu e-mail, né? Se precisar trocar informação, alguma coisa. A gente criou um grupo da disciplina matemática financeira, um grupo de WhatsApp, né? Quem não está, depois vamos fazer para entrar no grupo, que fica muito mais fácil a comunicação, né? Então, uma primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, é isso aqui, né? Quem fica apavorado quando ouve falar em matemática? Quem de vocês fica? Eu fico, eu tenho um pouco de dificuldade. Tem Eu dificuldade? também, eu tenho muita dificuldade com vários pontos nessa matéria, vários. Vários, né? Eu também fico bastante, professor. Verdade. Então, nós vamos começar a tirar esse medo de matemática. Porque matemática é a coisa mais simples possível. A gente tem a matemática na vida da gente inteira, então nós vamos começar a tirar esse bloqueio de vocês. O que vocês acham? Super concordo. Concorda, né? Então tá. Então, ó, o que acontece muito, né, com a gente, né? Os bloqueios que a gente tem, né? Vem lá da nossa do ensino básico, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer um exercício aqui para começar a perder medo de matemática, tá bom? Então, o que vocês vão pensar? Ó, vocês vão pensar numa situação lá de quando se faziam ensino fundamental, ensino médio, que trazia algum deixava vocês com medo de matemática. Pensa uma situação, né? Mais ou menos como está esse menino ou algum professor que falava muito bravo. Então pensem numa situação viva, né? Forme uma imagem como se estivesse fazendo essa imagem. Se reporta lá para o ensino básico, para a educação básica, lá para o fundamental, lá para o ensino médio. Estão pensando? Formar uma imagem de um professor, de uma situação. Tá? Agora, com essa imagem que vocês formaram, tira a cor dela. Começa a colocar assim, olha, não é mais colorido, agora é preto e branco. Agora, o que vocês vão fazer? Outro ponto é diminui a imagem. Coloca ela menorzinha na sua cabeça, na sua visualização. Chegou aqui, diminuiu, vamos diminuir mais. Bem pequenininho, né? E vamos diminuindo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Diminui mais um pouquinho. O outro passo agora é a gente deixar tudo escuro, sabe? Fica só um negocinho
pequenininho daquela imagem. Se vocês repetirem algumas vezes esse exercício, né, vocês vão ver que isso ajuda tanto para quando fala a palavra matemática, né, ou para algumas coisas que vocês possam ter receio, possam ter medo de uma situação. Então, isso, mas repetir diversas vezes esse exercício, vocês vão ver que vocês vão ganhar vão perder o medo de determinadas coisas, né? E de matemática é isso. Façam esse exercício que vocês vão ver que vocês vão perder medo de matemática, vocês vão sair daqui diversos professores de matemática. E aí, o que vocês sentiram desse exercício? Vocês pensaram em alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, sabe aquele filme A Teoria de Tudo? É. Pode ser, né? Imaginei justamente aquela imagem daquele hipercomputador lá, aquela máquina gigantesca que se reduzia a um pontinho para resolver. Mas é bem isso. O que a gente faz? A gente tem que trabalhar algumas coisas que ficam na nossa memória, né? E aí a gente começa a ter receio. A gente teve algum impacto no passado, né? E a gente vai tendo receio das coisas. Isso aí vai se formando na mente da gente, né? Então, essas coisas são importantes para que a gente consiga tirando e ir para frente, não ficar parado, né? Mas e com a matemática é muito isso. A gente vê muito essas coisas na parte da matemática, né? A gente vê muito isso que são muitas pessoas que falam tenho medo de matemática e na verdade cria um bloqueio e não começa nem a pensar na atividade. Já fala, não sei fazer. E, na verdade, o que a gente vai fazer na nossa disciplina, a gente vai treinar bastante. Então, esse treino é que vai desenvolver vocês, né? Agora, a gente quer que vocês treinem. O que eu falo sempre para o pessoal quando eu começo a falar de matemática financeira, no caso, né? A matemática, a gente pode comparar com aprender a beijar, né? Como que a gente aprende a beijar? Tem que beijar, não é? Não é só ficar olhando os outros ou ficar beijando a mão, né? Tem que beijar. E a matemática, o que que é? Você tem que pegar e tem que fazer o exercício. Não adianta só ficar olhando. Se você só olhar fazer, eu vou fazer aqui, vocês vão falar, nossa, entendi tudo, né? Aí chega na hora da prova, não entendeu, porque eu mudo um número, pronto. Então, é treinar e aprender como que se trabalha com determinadas coisas da matemática, tá? Então, aqui é só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, mas isso é um exercício que o pessoal ligado à neurociência faz, né? Para fazer com que as pessoas percam medo de determinadas situações, né? E aqui da matemática entra nesse... Claro, eu não sou um expert de neurociência, mas aqui mais para fazer com que vocês saibam que é possível perder o medo da matemática, tá? Aí uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Qual que é a diferença de estudante e aluno? Quem pode me ajudar? Um estudante, geralmente, ele busca informações além da sala de aula, diferente do aluno. Um estudante... Desculpa, você pode repetir de novo? Não entendi. O estudante... O estudante, ele busca informações, ele quer estar atualizado, diferente do aluno que só estuda o que está sendo na sala, só aquele momento.
Legal. Vocês concordam com ela? Sim, professor. O Legal. estudante é aquele que busca conhecimento constantemente, né? E o aluno é aquele que só busca conhecimento dentro da sala de aula, que nem aqui Legal. agora. Legal, legal. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês sejam estudantes, né? Então, o estudante é isso, tem que buscar informação, participar da aula sim, mas buscar informação, procurar se aperfeiçoar mais. Então, é isso que... Aqui a gente tem duas definições do aluno e o estudante, mas é bem isso que vocês falaram, tá? Bom, o que a gente vai ver na nossa disciplina, né? A gente vai ver na unidade 1, eu passei o livro para vocês no grupo do WhatsApp, né? Mas o livro também tem no AVA, né? Eu acho que vocês já estão conseguindo baixar, né? Na unidade 1, a gente vai ver a parte de juros e parcelamentos, né? Juros simples, série de juros simples, juros compostos, taxa equivalente, série de juros. Então, o que é tudo isso aqui que a gente vê? São coisas do nosso dia a dia, né? A parte de juros e também vocês são tudo do curso de administração, vocês vão ser futuros gestores e aí vocês têm que saber o que envolve o custo do dinheiro, o que envolve a utilização do dinheiro e a parte de juros, o que vai envolver a gestão da sua empresa, né? Então, aqui é um primeiro lado. E aqui a gente vai aprender a calcular, muita coisa a gente vai recordar do que a gente já viu, mas também a gente vai aprender um pouco como utilizar a calculadora HP, né? Na calculadora HP também tem algumas informações de juro e como calcular, e a gente vai saber a fórmula e também vai aprender a usar a calculadora. Tá? Na unidade 2, a gente vai aprender sobre capital de giro, desconto bancário com IOF, taxa efetiva, negociação com juros. Então, são todas informações que a gente utiliza, que o administrador, que o gestor utiliza na gestão da empresa, né? Análise de financiamentos, valor presente do financiamento, valor presente do financiamento com entrada, valor presente com condições especiais, taxa de juro do valor presente. Então, quer dizer, aqui a gente vai ter uma visão de o quanto que está sendo cobrado, né? E o quanto que qualquer financiamento, a gente vai comprar um produto, e quanto que a gente está pagando de juros, o quanto que é esse valor final que a gente tiver, como se a gente fosse comprar à vista, quanto de adicional a gente está pagando. Então, essa parte serve tanto para a gente utilizar no futuro como gestor, mas também no dia a dia da gente. Será que a gente não está pagando muito juros? Será que não tem muito juro embutido naquilo, um juro alto embutido naquilo que a gente está comprando, né? Então, a gente vai ter essa visão. E, por fim, na unidade 4, a gente vai ver as aplicações, valor futuro de aplicações, taxa de juros com valor futuro, amortização. A amortização é bastante utilizado na parte de financiamento de imóveis, garantia, conta garantia, cheque especial, juros de cheque especial e tudo mais. Então, é muita coisa do dia a dia que a gente vivencia e a gente vai estar vendo na disciplina. E como calcular cada uma delas, né? Professor? Oi. É interessante sobre... gostaria de fazer uma observação a esse respeito. Os juros que são praticados no Brasil são absurdos, né? E uma coisa que me incomoda muito, eu acredito que o senhor também tenha
presenciado várias situações é que tem várias instituições financeiras que agem de má fé e cobram juros exorbitantes. E muitas vezes, a população, como de uma maneira geral, ainda não tem uma familiaridade maior com essa questão de calcular justamente isso que você está falando, saber calcular custo efetivo total, etc., ela acaba se tornando refém dessas situações, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso um pouco. Não, esse é um ponto. A primeira coisa, a gente tem que saber, né, qual é o juro que está embutido naquilo que a gente está comprando. Essa é uma primeira parte, né? Muitas vezes as pessoas, o que as pessoas fazem? Pelo não conhecimento do cálculo dos juros, né, e o juro que está embutido, na maioria das vezes, a pessoa ela olha pelo lado se ela consegue pagar, né? Ah, eu consigo pagar, divide lá em 12 vezes e pronto. E está embutido um juro altíssimo. Então, as pessoas elas precisam também aprender a parte da administração financeira para poder avaliar. Então, a gente vai ver em algumas situações aí dos nossos cálculos, né, que vai mostrar para a gente que às vezes seria interessante você não comprar de imediato um determinado produto, você guardar e lá na frente você comprar à vista. Então, esse é um ponto também do imediatismo das pessoas, né? Então, aí a pessoa fica também refém dos valores. Agora, de tudo cabe a gente naquela linha. Não, os juros são altos, né? As instituições financeiras cobram valores altos porque as pessoas pagam. Então, a partir do momento que a gente saiba fazer determinados cálculos e fala, não vou entrar nisso, não vou comprar isso aqui, eu quero muito, mas eu não vou entrar porque o juro está muito alto, começa pela linha de derrubar, né? Isso é bem o que você falou mesmo. As pessoas, muitas vezes, por não conhecer, as pessoas acabam entrando. Mas tudo na vida é a lei da oferta e da procura. Se não tiver quem compre, né? A gente também vai muito pela linha de produtos roubados, né? Por que existe roubo? Né? Porque as pessoas compram produtos mais baratos. Se não tivesse essa feira do rolo, não sei o que, se a pessoa não quisesse ir lá comprar mais barato, não teria o roubo. É impressionante isso que o senhor está falando, porque de fato é uma cultura, a cultura brasileira é muito perversa nesse sentido. Então, né? agora você vê assim, a gente tem um exemplo, né, que a gente vê muitas motos roubadas, né? Agora, por que ninguém rouba Harley Davidson? Você sabe por quê? Boa pergunta. Por quê? A produção dela tem uma maneira de encontrar cada moto, não é isso? Eu li um artigo há alguns anos sobre isso. Esse é um ponto, né? Outro ponto é o quê? O dono de uma Harley Davidson, ele não compra peça de segunda mão. Então, ele só compra peça original. Então, não tem mercado. Você vai roubar uma Harley Davidson, você vai desmontar, você vai ficar com as peças paradas. Então, esse é o ponto. Agora, como que a gente faz isso? Qual que é o nosso grande problema? E a gente está toda hora batendo nisso, né? O nosso povo não tem educação suficiente para avaliar determinadas coisas, né? E aí a parte da administração financeira é a mesma coisa. Dá um cartão de crédito para as pessoas que não sabem administrar. A pessoa se endivida rapidinho. Então, o lado aqui
e aqui a minha ideia vai ser mostrar para vocês, e principalmente, se vocês observarem, quando você vai numa loja, né? Você vai numa loja comprar uma roupa. A pessoa faz lá o cálculo lá na maquininha e te mostra. Olha, vai ficar isso aqui. Você faz em 6 vezes, 10 vezes. Agora, se você souber calcular quanto de juro está embutido ali, você pode falar, não vou pagar em 10 vezes. Você está embutindo juro de quanto? Você está embutindo um juro de 5% ao mês? A gente vai aprender a calcular aqui. Agora, muitas vezes eu já cheguei em situações e falei para a pessoa, peraí, quanto você está colocando de juro? Ah, não sei o quê. A pessoa ficou meio sem ação, né? Eu falei, você está colocando 5% ao mês? Você está me fazendo para pagar em 10 vezes 5% ao mês? Eu vou pagar o dobro do valor à vista? Eu vou pagar à vista, então você me desconta tudo. Ah, não posso. Como não pode? Entendeu? Então, mas é bem o lado da gente saber calcular, saber quanto que tem juro embutido para não aceitar, né? E hoje tem várias formas da gente fazer uma administração financeira e aprender um pouco, porque a gente vai muito na linha. E aí o padrão sempre foi Casas Bahia, você vai lá, em 12 vezes sem juro. Como 12 vezes sem juro? Você vai calcular, você vai ver quanto que é o valor do juro, mas aí a gente vai ter um determinado momento que a gente vai ver isso, tá? Mas foi legal o seu comentário, é legal essa participação assim que faz a gente refletir um pouco, tá? Bom, Professor, oi, fala. uma pergunta. Existe alguma lei aqui no Brasil que estipule o mínimo de juros, como está acontecendo na pandemia, no caso dos cartões de crédito, ou não? Lei não tem, né? Aí é bem na linha de oferta e da procura, né? Você vê que você vai mesmo no cartão de crédito, o governo teve que interceder, porque senão, o que estava acontecendo? As pessoas só pagavam o valor mínimo, né? E aí ia acumulando dívida e 170, 300% ao ano de juro. Todo mundo se arrebenta. O que começou a acontecer? O governo determinou que os bancos avisem quando você está com a conta negativa. São algumas coisas do banco, mas a taxa de juro não tem. O que a gente tem que fazer é isso, é não entrar nessas situações, né? E claro, se você a primeira coisa, você está com cheque, você está com cartão de crédito negativo, a melhor coisa é o quê? Para ver quanto está devendo, vai num banco e pega um empréstimo com juros menor, um juros fixado menor, quita o cartão de crédito, quebra o cartão de crédito, joga na sogra, né? E pronto, entendeu? Não, o cartão de crédito é um horror. Cheque especial, outra coisa. Então, Jogar na sogra é bom. Perdão. uma boa alternativa. porque foi a sogra que fez. Foi a sogra que fez você Certo. comprar o cartão de crédito. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, a gente precisa ficar atento a esses valores, porque a gente vai entrando. Só não tem o nome de agiota os bancos, né? Porque é uma instituição, mas é igual a agiota, né? Você vai pedir dinheiro para um agiota, é aquilo. Você não paga, o cara te cobra 30% ao mês, vai não pagar, vem a máfia te apagar, né? Então, o que a gente precisa é isso, é saber
ficar um pouquinho atento para não entrar nessas situações de cartão de crédito, cheque especial. Isso não pode. E o consumismo, né? E o consumismo está enraizado na gente, né? Então, esse negócio, compra em vezes, compra em vezes. E se você der uma bobeada, você está toda hora no vermelho, né? Professor, Oi, tem uma aluna querendo entrar, pediu para o senhor aceitar. Marina. Marina. Será que ela tá paradinha? Nossa, tá a Marina e o Felipe. É que eu não escutei o barulhinho, fiquei emocionado aí com a conversa. Então, pessoal, é legal essas contribuições e vai aparecer muita dúvida aí, a gente vai conversando, né? Naquela linha que quem estava na aula ontem, a gente comentou, né? A gente trabalha bastante na aula invertida, então a gente tem a pré-aula, tem a aula, tem a pós-aula. Na nossa disciplina, como na disciplina de ontem, é importantíssimo que vocês deem uma olhada antes da aula. Vejam no livro, vejam no material, assistam a pré-aula, a web-aula, façam os exercícios. Para quê? Para que quando chegar na aula, vocês tenham dúvidas, né? Venham com dúvidas, façam os exercícios. Essa é a coisa que a gente fala bastante. Façam os exercícios para gerar dúvida. Não espere a aula, não espere eu fazer o exercício para de pá, não. Eu só vou copiar. Não façam isso. Procurem fazer, procurem ficar com dúvida. Essa é a dica para aprender legal a disciplina, tá? Vamos em frente. O que a gente tem na nossa disciplina até a primeira prova, né? Que vai ser dia 5 de outubro. A gente vai ter 6 aulas, né? Contando com a de hoje. Então, aqui na frente são as semanas. Então, cada semana é a semana que a gente tem de aula, a gente vai estar no finalzinho na sexta-feira, né? E na semana de 5 de outubro, a gente vai fazer a nossa primeira prova na prova B1, né? Professor, a prova vai ser dia 9 de outubro, né? 9 de outubro, é. Então, o que cai na prova, né? São as questões do AVA, então por isso que é importante vocês fazerem lá a atividade diagnóstica, a atividade de aprendizagem, porque eu pego aqueles exercícios de lá e ponho na prova, tá? E questões que a gente resolve na sala de aula. Então, é por isso que é importante vocês resolverem também. A gente vai dar um tempinho para vocês resolverem, tirar dúvida, tal, né? Mas é importante resolver, não ficar só olhando, né? Da mesma forma que eu comentei na disciplina de ontem, a gente vai, como atividade do professor, vocês vão fazer uma atividade, um exercício na sala de aula, vocês vão tirar foto e postar para constar, para dar pontuação, né? Então, no próprio dia vocês vão postar. Eu vou no final da aula, a gente dá um tempinho, vocês já fizeram o exercício, vocês tiram uma foto e mandam, né? Quem quiser mandar, pode mandar um pouquinho depois, pode, até às 23h59. Passou da meia-noite já essa semana não vai ter ainda, mas a partir da semana que vem a gente já vai começar com essa atividade, tá bom? Então, para a próxima aula, eu vou pedir
que vocês baixem no celular o aplicativo da calculadora HP12C, que a gente vai fazer os cálculos com as fórmulas, vai aprender a utilizar as fórmulas, e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com a HP12C, né? Então, não precisa comprar a calculadora, essa calculadora custa 300 e poucos reais, mas a gente tem aplicativo no celular que funciona legal. Também você pode fazer, quem está com computador pode fazer, tem um aplicativo online também, chama Simulador de HP12C. Então, para a próxima aula, para as próximas aulas, né? Eu não sei se já na próxima aula a gente vai usar, mas para as próximas aulas vocês já fiquem para a gente começar a utilizar, né? Relembrar para quem já usou e para quem não usou, vamos aprender um pouco. Ela faz os cálculos bem fáceis para a gente, tá bom? Então, para a gente começar, dar uma esquentada, né? Eu vou fazer uma revisão. Muitas vezes a gente fica com dúvida na parte de como calcula a porcentagem, né? E aí vamos fazer uma revisãozinha, tá? Para a gente começar a aquecer. Então, aqui tem um problema, né? Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Alguém poderia me ajudar como que a gente resolve? Sem usar calculadora, né? 25 de 24%. Esse 24 sobre 100 dá 25 vezes 24 sobre 100. A partir dessa... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, coloca 25, esse 24% é 24 sobre 100. Utiliza-se aí uma regrinha de 3, se eu não me engano. Tá, uma primeira coisa seria utilizar uma regrinha de 3, né? Seria isso aqui, né? Então, se eu tenho 25, né? Que é o total de professores, seria 100%. Aí eu tenho o 24%, e aí eu quero saber o X, que são quantos professores são da matemática, né? Que é o 24%. Aí a gente multiplica em cruz. Então, muitos de vocês têm dúvida, é o 100 que fica aqui em cima, é o 100 que fica embaixo. Então, é sempre nessa linha, né? O total, né? Vou voltar aqui, né? A gente tem 25 professores, então 25 é o total de professores. E ele fala que 24 ensinam matemática. Então, tá aqui. Então, o total é sempre 100%, né? E aquilo que a gente quer achar é o X e vai ser os 24%. Então, essa é uma forma. A gente multiplica em cruz, né? Então, aqui o 24 faz vezes 25 e depois divide por 100. Essa é uma solução, tá? A outra é o quê? O 24%, tá? É a mesma coisa de 24 dividido por 100, que é igual a 0,24. Então, o que eu posso fazer? Eu multiplico o 0,24 por 25, né? E serão 6 professores, que é a mesma coisa que a gente for fazer essa regra de 3. Então, eu já estou fazendo o cálculo aqui. Aqui fica muito mais fácil eu pegar, já calcular quanto que é os 24% e já coloco o 0,24. Então, essa apresentação aqui já é para a gente começar a acostumar quando nós formos utilizar na fórmula de juros, né?
Na fórmula de juros, a gente vai ter um problema que fala, alguma coisa é 5%. Então, a gente já vai começar a utilizar essa nomenclatura, essa forma de apresentar 5%. Então, como que ficaria 5%? É 5 sobre 100, que vai ser 0,05. Tá? Então, aqui tem já a gente começando a entrar para quando a gente começar na fórmula de juros. A gente vai tomar bastante cuidado para não usar o 24%, mas vai usar o 0,24%. Tranquilo aqui para calcular os 24%, pessoal? Lembraram ou não? Você usou duas formas aqui, né, professor? Só para tirar essa dúvida. Desculpa, não entendi. Você usou duas formas aqui, ou não? Foi só uma mesmo? Então, Duas a formas, gente né? a gente pode fazer aqui. A gente multiplica 24 por 25, né? E multiplica x por 100, X%. tá? Aí, de um lado vai ficar 100x, né? E do outro lado, 25 vezes 24. Aí o 100 que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 25 vezes 24 dividido por 100. E aí vai Sim. dar a mesma coisa. Qualquer um Tá. dos dois. Essa forma aqui é um pouquinho mais fácil, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fica em dúvida. Alguns colegas, você tem experiência de semestre passado, alguns colegas ficam com dúvida que aonde que eu coloco 100, onde eu coloco, né? Felipe. Tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte. Professor? Oi? Professor? Oi, pode falar. Fala. Então, eu fiz mais de cabeça, eu nem fiz tanto pela regra de 3, porque, tipo assim, eu pensei 25 vezes 10 dá 250, 250 mais 250 dá 500, aí mais 4, 4 vezes 25 mais 100, aí eu somei tudo e só dividi por 100, que aí deu o resultado. Beleza. Tranquilo, o que importa, Mas, o que importa é chegar lá no não, resultado. sim, mas isso é sempre bom ou é melhor sempre pela conta? Porque às vezes de cabeça pode dar erro, né? Você fazer de cabeça, a possibilidade de errar é grande, né? E aí você fazendo esse picotado, né? O que eu quero mostrar é, aqui a gente só está colocando um exemplo para a gente começar a pensar nessa forma aqui de apresentar o valor de 24%, tá? Porque se quando a gente for usar a fórmula do juro, a gente não vai poder fazer picotado como você fez, né? Mas no momento, para esse tipo de exercício, tranquilo, você vai fazer. Agora, pode ser, e se tivesse uma situação que não fosse 24%, seria 24,52%. Como que fica? Né? Mas tudo bem, o importante é chegar no resultado, né? A gente tem várias formas de chegar. A matemática é legal por causa disso, porque você tem várias formas de chegar. Não quer dizer que essa minha forma que eu estou apresentando é a melhor. O importante é chegar no resultado. E o legal é isso. A matemática é sempre um valor exato. Então, dá para você fazer de diversas formas, tá? Num primeiro momento dá para fazer, mas se a gente começar a acostumar aqui, vocês vão ver que quando chegar lá na fórmula do juro, você já vai estar com isso aqui na cabeça, tá? A gente vai ter, vamos deixar um tempinho para vocês fazerem esses exercícios aqui, ó. Calcular 2% de 700 laranjas, quanto que é? Se vocês usarem esse aqui, ó, vai ficar super fácil, né?
Quanto que é 2%? Se 24% é 0,24, 2% vai ser quanto? 0,02, né? Então, vou dar um tempinho para vocês calcularem. Só para a gente dar uma aquecida. Tem até musiquinha, hein? Pronto? Pronto, pessoal. Que tal o quê, professor? Quanto deu a primeira? 2% de 700. A minha deu 14. 14. É isso? Deu 14, a minha. 14. Algum número diferente? 40% de 48. 19. Deu, pessoal? Quanto deu 40% de 48? Meu deu 19. 19, né? O meu deu 19,20. É, tem que dar alguma coisa. O meu também deu 19,20. Ah, é 0,40, então não é, professor, que tem que fazer, né? É, Se for 0,40, é 19,20 mesmo. Isso É. mesmo. 38% de 200. Deu 76 aqui. É, o meu também. 76. 6% de 50. 3. 3, beleza. 37,6% de 200. Esse eu não soube fazer. Por conta da briga. Ah, 75,20 o meu deu. É, deve estar por aí. 22,5 de 60.
13,50. Você não soube fazer essa do 37, eu não consegui fazer nenhuma, amiga. Não, Eu tô não tentando fazer de cabeça. Não é de cabeça, tem que Faz fazer. na calculadora. Então, ó, Na calculadora. 2% de 700 é aquilo, 0,2 vezes 700, dá 14. 0,4 vezes 48, 19,2 metros. 0,38 vezes 200, 76 quilos. 0,06 vezes 50 dá 3. 0,376 vezes 200 dá 75,2. E 0,22, 225 dá 13,5. Né? É mais para ir treinando aí a forma. Então, o importante é sempre pensar aqui, né? Oi? Mas quando tem a vírgula, como que eu faço? Como tem a vírgula? É. Então, é a mesma coisa. Faz 37,6 dividido por 100. Quanto vai dar? Vai dar 0,376. A vírgula vai andar 2 casas para cá. Ela vem aqui na frente do 3, ó. Entendi. Eu fiz aqui agora. Fez, Obrigada. né? E a mesma coisa do 22,5. Mas pratiquem para ir acostumando. Isso aqui a gente vai ter bastante coisa com vírgula lá nas fórmulas de juros, tá? Isso aqui é mais para dar uma aquecida para a gente relembrar, né? Agora tem um outro problema aqui. E aqui, como que a gente faz? A gente tem a quantia de 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Então, aquilo que eu falei, né? O número maior vai ser sempre o 100%. Então, aqui a gente vai precisar fazer uma regra de 3 para ficar mais fácil, tá? Então, o que nós vamos fazer? O número maior, 2.540, é 100%, e o 1.143 vai ser o x, tá? Dá 45, né, professor? Isso aí? Oh. Oh, beleza, hein? Tá bom, hein? Aí, o que nós vamos fazer? Ó, 1.143 vezes 100, vai ficar 2.540 vezes x, só que ele estava multiplicando, passa dividindo, né? E aí, fazendo a conta, dá 45%. Tá? Tem outra forma? Tem. A gente pode pegar o menor número, o menor deles, e dividir pelo maior. Deu 0,45. Aí a gente sabe que se a gente dividir 45 por 100, dá 0,45. Se o 45, se a gente quiser saber a porcentagem, porque está aqui, ó, ele não quer saber o 0,45, ele quer saber qual a porcentagem. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplica por 100, né? Ou aqui está a representação do 45 dividido por 100, mais é o 45%. Se multiplica em cruz aqui, vai ficar 45%. Lembraram da forma de resolver? Ou nunca tinham visto? Sim, lembrei. Tá caindo a ficha. Tá caindo a ficha? Tá. Ainda bem. Mas vamos com calma, não é por isso que o senhor vai adiantar. O importante é sempre isso, né? O número maior, quando a gente vai fazer a regra de 3, o número maior é sempre 100%, né? Então, a gente faz nessa situação, multiplica em cruz, pronto. Tranquilinho, né? Vamos ver outra coisa. E aqui? Na compra de um aparelho, eu obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista.
Aí, nesse pagamento à vista, eu paguei R$ 102. Aí ele quer saber qual que é o preço original. E agora? Então, eu tive um desconto de 15%. Quem me ajuda a resolver? Ô, professor, nesse caso dá para fazer 102 mais 15%? É isso? Pode ser uma É linha. 18, professor? Não entendi. Dá 120? Dá 120? 120. 120. Explica pra gente como você fez. É que eu pensei assim, se 10, se 10% de 102 é 12, 12 Vai devagar, vai devagar. Eu tô metade de acompanhando. 12 é 6, 10% de... Você quer 10% metade de 102? de 12. Aí eu É. divido 12 por 2, que dá 6. Aí eu somo nesse valor, que dá 18. Ai, pera, me embaralhei. 10% de 102 não é 12, né? Aqui tem uma forma... Porque assim, pessoal, na matemática a gente sempre tem que parar um pouquinho para pensar, né? O... Qual que é o total, o valor total? É 100%, né? Não é isso? Vocês concordam que o valor total, o que ele quer saber aqui é qual que é o preço original. O preço original é o 100%. Ele teve um desconto de 15%. Então, se você de 100% tirou 15%, você ficou com quanto? Com 85%. Então, 85% é o 102. Então, é só fazer o contrário, né? Então, a gente tem o X como sendo 100%, né? Que é o valor que a gente quer, e o 102 sendo 85. Complicou ou ficou mais fácil? É isso aqui que ele está falando, ó. Como obtive um Ah, tá. desconto de 15%, eu paguei o equivalente a 85%. Então, o 102 é 85%, e o total, o 100% é o 120. Aqui a gente vai ter o cálculo ao contrário, né? Tem que o 100% seria o valor a ser procurado, 85% seria o 102. Uma regra de 3 um pouquinho invertida, tá? Então é sempre naquela linha da gente parar um pouquinho para analisar, né? Difícil esse, pessoal? Ou não? Professor, o meu Ou não tá aparecendo os slides. só o seu ou de todo mundo? Não sei, o meu não tá aparecendo. Eu estou perguntando. De O meu vocês tá não está aparecendo, normal. pessoal? O meu tá aparecendo. Está normal? Ontem aconteceu comigo isso, é um bug do aplicativo, tem que fechar ele e abrir de Você está novo. pelo celular ou não? Tô pelo celular. Eu vou sair aqui de novo. Vou sair e vou entrar de novo, então. Tá bom, aí eu te aciono. Tudo bem essa, pessoal? Entenderam? Entenderam? Aí, professor, no final aí, então você pega, você fez esse número aqui, 100% menos 15%, 85. Aí para chegar no 120, você fez vezes 85%, é isso? Espera Ou aí não? que vou escrever aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui para escrever.
Então, o que a gente fez aqui, né? A gente chegou à conclusão aqui que o que ele pagou foi 85%, né? Então, a gente fez aqui, ó, 85% corresponde a 102. E o 100% corresponde ao X. E aí a gente multiplicou em cruz. Então ficou o X, o 85 vezes X é igual a 100 vezes 102. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Estou falando e vocês não estão vendo. Estão vendo aqui agora, né? Sim. Sim, né? Ó. Então, ó, 85 é 102 e o 100% é X. Aí eu multipliquei em cruz, né? Como que ficou? O X, que é aquilo que a gente quer saber o valor total, é igual a 100 vezes 102 dividido por 85. Tá? Por que é 85? Porque o valor total era o 100%. Você teve 15% de desconto, você pagou 85% do valor total. Tá bom? Dúvida? Beleza, professor. Tá tudo certo pra mim. Só digo uma coisa, eu vou ter que refazer aulas de regra de 3, sinceramente. Legal, legal, legal. É um bom caminho. Existem diversos exercícios na internet, né, que dá para refazer. Se vocês quiserem, eu também mando para vocês uma listinha de exercícios de regra de 3 para ir acostumando. Pode mandar para mim, por Eu favor, vou mandar, vou professor, colocar no grupo. porque, sinceramente, essa conta ela é muito complicada na minha cabeça, sabe? Às vezes é aquilo, fazer de cabeça talvez seja mais fácil em alguns momentos do que fazer essa conta toda aí. Pode até ser de fazer de cabeça, mas a possibilidade de erro é grande, né? Então, mas se conseguir tirar de cabeça, tranquilo. Aqui é mais para a gente praticar um pouquinho a parte de porcentagem, tá? Para que depois a gente não fique com essa dúvida quando a gente começar a aplicar a fórmula, né? Então, vamos seguindo. Bom, então vamos começar a entrar direto na seção 1 aí, né? E vamos ver um pouquinho como que a gente calcula os juros e a taxa equivalente, tá? Então, a primeira coisa que é apresentado lá do livro para a gente, né, o conceito de juros simples, ele fala que é muito básico e também muito aplicado no dia a dia. Então, o que a gente faz? A gente aplica o conceito de cálculo de multas, impostos, cheque especial, né, e outros casos. Então, vamos ver como que a gente faz esses cálculos aí, né? A primeira coisa, lá no livro, ele traz para a gente um pouquinho da história, né? O conceito de juros,
o homem antigo, ele percebeu que o dinheiro ele se desvalorizava com o tempo, né? Então, a partir você não pode um dinheiro que você tem hoje, você não pode daqui um ano achar que esse dinheiro vale a mesma coisa. Então, os juros vieram para compensar isso. Só que a coisa extrapolou, como a gente falou um pouquinho no início do nosso bate-papo, né? Então, ele comenta lá no livro para a gente, né, que os juros eles eram pagos com sementes, né, ou bens emprestados. Então, os agricultores adquiriam as sementes para plantação, e aí, depois de certo tempo da colheita, o que eles faziam? Eles pagavam uma quantidade adicional para quem ele tinha emprestado. Então, vamos dizer, você tinha lá um saco de semente, você vai pagar um saco e meio. E aí foi que começou a se instituir a parte do juro, né? E se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso, né, nesse link do Brasil Escola, ele traz um pouco dessa história, né, como que foi ao longo do tempo. É legal a gente conhecer um pouquinho da parte de história, tá? Então, a gente vai agora para algumas definições, e aí essas definições vão trazer para a gente algumas letras para a gente ir acostumando, né? Então, a primeira delas que a gente tem aqui é o capital, né? O capital, o que é o capital com a letra C, né? Essa letra a gente vai usar muito nas nossas fórmulas. É a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato da operação financeira, como compra ou aplicação. Então, é aquele dinheiro que a gente vai investir. Olha, eu vou investir 10 mil reais, 10 mil reais hoje, 10 mil reais é o meu capital. E ele também é denominado valor presente ou valor atual. Então, se vocês falarem de valor presente, você está falando do capital. Eu quero investir 10 mil reais, é o meu capital, e também é o meu valor presente e valor atual. Montante, né? Com a letra M, vai ser a sigla M. Ele é denominado um valor futuro. Então, é resultado futuro de uma operação financeira realizada com o capital. Então, a gente já tem o capital, que é a letra C, montante, que é letra M. Juros, né? O que são os juros? São as compensações, letra J, são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso de um pagamento, de uma prestação, ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, os juros estão embutidos nessas diversas definições aí, né? Bom, aí o que a gente tem? Primeiro, ele apresenta para a gente o montante, né? Aí a gente falou agora há pouco, o que é? É o valor futuro, né? É o valor final. O que é o montante? É o capital mais o juro. Se eu não tivesse o juro, o montante seria igual ao capital, né? E aí, o juro, o que é o juro? É o capital vezes o I, que é a taxa de juros, e o prazo da operação financeira. Então, o que a gente tem? Eu tenho meu capital, que é um valor. Eu tenho a taxa de juros de um período,
e eu tenho aqui o período. Então, aqui a gente começa. Eu tinha um capital no determinado aqui, ele até faz uma representação gráfica, né? Eu tinha um capital no início do período, aí passou um período N1, foi jogado, acrescido dele o juro, e aí eu fiquei com o montante. Depois eu tenho um período NJ, qualquer período, e eu vou ter aqui o montante. Então, o juro simples, ele sempre vai gerar para a gente uma reta crescente. Por quê? Ele sempre tem na linha de você estar somando o juro. E ele vai estar sempre numa linha crescente. Tá? Vamos seguir em frente com a fórmula aí para a gente ir acostumando. Então, baseado em tudo que é apresentado, o montante ele é igual ao capital mais 1, vezes 1, mais I vezes N. Então, sempre que eu quiser saber meu montante, quanto vai ser meu valor no final de um determinado período, se eu estiver usando uma forma de correção de juros simples, essa aqui vai ser a fórmula, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com esse tipo, com essa fórmula. Então, é o capital vezes 1 mais I vezes N. Então, essa aqui, vocês vão ver diversas vezes, vocês vão acostumar com ela. Tá? Outra coisa que ele apresenta para a gente também, o capital ele passa a ser o valor à vista menos a entrada. Né? Então, por quê? Se você tem uma entrada, ele não vai sofrer correção nenhuma. Aí você já exclui do seu capital a entrada. Então, você fala assim, eu tenho um financiamento de 10 mil reais, que eu vou comprar algum produto por 10 mil reais, só que eu vou dar uma entrada de 2 mil. Então, o capital, ele vai ser os 8 mil, que é a diferença que ele tá apresentando para a gente aqui. O capital é o valor à vista menos a entrada. Aqui também a gente vai usar em algumas vezes essa formulazinha, tá? Bom, já que a gente viu as formulazinhas, agora vamos ver um problema, como que a gente pode resolver, né? Então, ali, ó, uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, o AM aqui ao mês, para pagar após 2 meses. Determine o valor a ser pago no empréstimo. Então, a minha dica, né? Sempre que vocês pegarem um problema assim, comecem a escrever o que é cada coisa, para poder colocar direitinho na fórmula, né? Então, tomou emprestado 1.000, é o capital, tá? Não tem entrada, não tem nada, então o valor inicial é o capital. Taxa de juros, 4% ao mês. Pensando lá na formulazinha que a gente falou agora há pouco, taxa de juros é o I, é 4%. Para pagar em 2 meses. 2 meses é o período. Então, o nosso período, que é o N, é igual a 2. Então, a gente já tem. Ele quer saber o quê? Determine o valor pago pelo empréstimo, né? Quer dizer, é o valor final, né? Então, o que a gente tem? Aqui tem a gente quer saber o montante, que é o valor pago final. Eu tenho C, que é o meu capital. Está aqui, 1.000. Coloquei eu não vou colocar o 4%, mas eu vou colocar
aquilo que a gente viu lá no início, como que era o 4%, 4 dividido por 100, que é o 0,04, e vezes 2, que é o período. Tá? Então, fazendo o cálculo aqui, eu cheguei no meu montante 1.080. Portanto, o valor pago nos 2 meses pelo empréstimo em regime de juros simples é 1.080. Dúvida, pessoal? Professor, algo que eu acho bem relevante esse comentado é que a taxa está em meses e o tempo está em meses. Correto? Muito No bom. cálculo, por exemplo, se a taxa estivesse ao ano, seria diferente. Se a taxa estivesse ao ano e o período em meses, aí teria que ser feito um outro cálculo aí. Né? Ótimo Pra causa comentário. dessa... Então é isso aqui, pessoal. O que o colega falou. Ó. A gente tem que estar fazendo cálculos sempre no mesmo período, no mesmo patamar. Né? Então, a gente está falando aqui que a taxa é 4% ao mês, e aqui ele está falando o período 2 meses, beleza. A gente usa a fórmula corretinha. Se tivesse que fazer, tivesse apresentado ou o juro em outra o juro em outra situação, ou o período em outra situação, a gente teria que converter a taxa e o período no mesmo patamar. Se é mês para um, para outro, se é ano, trimestre. Então a gente vai. Mas esse comentário foi legal, mas a gente vai ver algumas situações dessas. Mas foi bem lembrado que já reforça com o pessoal logo no primeiro exercício aí, tá? Além desse comentário, alguma dúvida, pessoal, para aplicar a fórmula? Vocês estão muito quietinhos. Ô, professor, o É que fome? significa esse número 1? Qual o número? 1. 1. Entre Ele parênteses. ele faz parte da fórmula, tá? Ele é uma composição da fórmula. Eu até evito fazer demonstração de fórmula, mas ele faz a composição dessas duas fórmulas aqui, tá? O que ele faz? O que ele faz aqui, ó? O montante é o capital mais o juro, tá? O juro é o capital vezes a taxa vezes o período. E a partir daqui ele isola o capital e aí vai ficar como sendo 1. Para a gente, não precisa se preocupar muito com definição, né? O que a gente quer mesmo do lado da matemática financeira é que vocês utilizem a aplicação da fórmula. Não se importem com como que chegou nessa fórmula. Fala assim, essa é a fórmula a ser utilizada, tá? Mas aqui dá para se fazer a demonstração dela. Mas eu acho que é irrelevante para a gente se preocupar. O importante é a gente guardar a fórmula. Essa é a fórmula, essa que a gente vai ser aplicada, para para a gente não se confundir mais, tá bom? Professor, Oi. Tudo bem. professor, algo também isso que é muito importante, as formas serão apresentadas para nós, por exemplo, em questões para nós desenvolvermos. Todas essas fórmulas estarão discriminadas para nós, apresentadas para nós trabalharmos em cima sim. dela, ou vamos ter que decorar essas fórmulas? Não, na prova não. Na prova, por exemplo, na nossa prova, eu dou um formulário, aí você tem um monte de fórmula lá e não é o caso. O que a gente quer mesmo é saber fazer a aplicação da fórmula e a parte da análise. As fórmulas eu passo todas, não tem. Tanto é que no início da prova já vão as fórmulas, tá? Mas vocês vão fazer tanto exercício que vocês vão ficar com essas fórmulas na ponta da língua, mas elas vão.
O importante para a gente não é, se preocupar com fórmulas, é bem nessa linha aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse nessa situação, né? Você pediu R$ 1.000 emprestado numa taxa de juros simples, 4% ao mês, por 2 meses, depois de 2 meses você vai pagar para a pessoa que você pediu o empréstimo. Você quer saber quanto vai ser o valor total. Quanto que vai ser o valor total que eu vou pagar para a pessoa? Com certeza só R$ 1.000 não é, você vai ter que pagar um juro. Então você vai pagar o quê? Você vai devolver para ele 1.080. É isso aqui que é importante para que a gente saiba avaliar o lado da matemática financeira. Tá? As fórmulas a gente, mesmo no nosso dia a dia, depois que a gente começa a trabalhar, a gente tem fórmulas em todo lugar, a gente tem as calculadoras que fazem automaticamente para a gente. O importante é que a gente tenha uma ideia de como avaliar os valores que estão embutidos. E a gente tem uma dica sempre importante: isso aqui não são números, né? E isso aqui é a dica para quando a gente estiver fazendo algum trabalho numa empresa. Quando tem valores, quantidades envolvidas, isso são informações da empresa, né? Ah, eu errei aqui, era 1.080, foi só um errinho, eu coloquei 1.180. Você está dando prejuízo para a empresa. Então, o que a gente precisa como profissional é saber entender que aquele número ele está representando um prejuízo para a empresa, alguma coisa do tipo. Não é que você faz um relatório, algumas pessoas vão se preocupar com aqueles valores que você está colocando lá. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E para a gente, o cuidado é isso, é saber se você inverter um desses valores, ou um desses números aqui, você vai ter um resultado totalmente diferente. Tá? Não se preocupem com fórmula, isso é o de menos. Então, o importante é o significado dela, vocês saberem que o M é o montante, o C é capital, o I é juro e o N é período. Isso sim vocês têm que saber. Agora, onde fica cada um, a fórmula vai estar sempre apresentada para vocês, pode ficar bem tranquilo, tá? Bom, aí a gente tem, aí como o colega fez um spoiler aí, né? Ele já antecipou, né? Mas a gente também tem que trabalhar com esse lado de taxa equivalente, né? E taxa equivalente é isso, é aquela conversão que a gente precisa fazer para todas as condições estarem no mesmo patamar. E comercialmente, a gente tem que adotar alguns valores aí, né? Como no ano, nos meses do ano, a gente tem meses que tem 31 dias, que tem meses de fevereiro que tem 28 ou 29. Então, para tudo quanto é cálculo, se não for falado para a gente, olha, que o mês tem diferentes dias, se não falar, a gente tem que adotar que o mês tem 30 dias. Isso é adotado comercialmente. E o ano, 360 dias. A gente sabe que o ano tem 365 ou 366, dependendo se o ano é bissexto. Então, para os nossos cálculos, se não no problema não falar nada, a gente tem que adotar esse período comercial, tá? Um mês, 30 dias e um ano, 360 dias, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho dessa taxa equivalente de juros simples. Então, quando a taxa for apresentada numa referência maior que a solicitada, deverá dividir pela proporção da referência menor
com relação à maior, ou seja, a taxa apresentada, que for apresentada no ano, solicita-se ao mês, solicita-se ao mês, basta dividir por 12, tá? Lendo aqui, a coisa fica um pouquinho complicada. É melhor a gente ver o exemplo, né, de como que a gente faz essa conversão da taxa de equivalente, tá? Aqui tem um exercício, né, que vai ficar muito mais fácil. Aqui tem um vídeo representando também a taxa de equivalência no YouTube. É legal assistir, o professor dá algumas dicas e tudo mais, tá? Agora, a parte da taxa de equivalência, vamos fazer esse cálculo e aprender como que é feito, né? Então, o que ele fala? Calcule a taxa equivalente de juros simples de 24% ao ano ao mês, né? E 1,5% ao mês em ano. Então, é mais ou menos como o colega falou. Vamos supor que a gente foi apresentado para a gente uma taxa ao ano, 24% ao ano, só que a gente precisa fazer um cálculo de 2 meses, o período são 2 meses. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o quanto essa taxa de 24% ao ano, ela vai representar mensalmente, para a gente poder aplicar no nosso problema. Então, a gente não pode... Olha, se lá naquele exercício ele falasse assim, eu pedi mil reais emprestado, né? E a minha taxa é 24% ao ano e eu tenho que devolver esse dinheiro em 2 meses. Então, como que eu vou calcular? Eu tenho que pegar essa taxa de 24% ao ano e ver quanto ela representa no mês. E aqui ele também dá um outro exemplo ao contrário. Eu tenho uma taxa de 1,5% ao mês, como que fica no ano, tá? Então vamos ver como, pegando aquela parte escrita, essa parte escrita aqui que às vezes fica um pouco difícil a gente visualizar, como que a gente faz aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho 24% ao ano, quanto que é ao mês. Então, a taxa de um ano, que desejamos para a taxa de um mês, quantos meses tem o ano? 12. Então, basta a minha taxa por 12, e aí eu vou chegar na minha taxa mensal. Então, se era 24% ao ano, como que é? 0,24 dividido por 12, eu vou ficar com 0,02, que é 2% ao mês. É o que está apresentando aqui. Tá? Então, como é juros simples, basta apenas dividir por 12. Tá? Então, eu cheguei aqui no 2% ao mês. Agora, o contrário, o que ele tinha lá? Eu tenho... Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui? Se eu tenho 24% ao ano, o ano tem 12 meses, eu vou chegar no 2% ao mês. Dúvida aqui ou não? Não. Tranquilo, né? Aí o contrário, né? Eu tenho 1,5% ao mês, eu quero fazer o ano. Então, eu tenho 1,5%, o ano são 12 meses, eu multiplico e chego no valor anual. Então, como que eu faço? 1,5 dividido por 100 vai dar 0,015, vezes 12 vai dar 0,18, que corresponde a 18% ao ano. Então, 1,5% ao mês corresponde 18% ao ano. Tranquilo essa taxa de equivalência? Então, esse a gente tem que ficar atento, né? Quando a gente vê um problema, a gente tem que ver se a taxa e o período
estão correspondentes, senão a gente vai ter que converter a taxa para poder dar o valor correto, né? Tranquilo aqui a taxa de equivalência, pessoal? Então vamos fazer um exercício para a gente ver como que fica, né? Então uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista é 1.200, mas dá uma entrada de 300 e o restante para ser pago após um mês, sob a taxa de juros simples de 0,1% ao dia. Determine o valor a ser pago após um mês. Olha aqui. E agora? Quem dá uma dica? Ó, a gente está falando, o valor vai ser pago depois de um mês. Então, professor, E a taxa é 1% ao dia. Se é 0,1 ao dia, tem que fazer isso aí vezes 30 dias, né? Porque independente de qualquer coisa, é um mês. Aí o valor é de 1.200, deu uma entrada de 300. O restante deve ser pago após um mês. Tá, é 700, vai ficar 7, 8, 9, 10, 11, 12, não. 8, 9, 10, 11, 12. É 800, né? 9, 10, 11, 900, perdão. 900 não, tranquilo. Mais 0,30 ou 30% ao dia? 30% não, né? Não. 0,3% ao mês, é isso? Isso aí. É meio louco isso aí, mas funciona. Então, o importante é isso aqui, que a gente tem que transformar esse valor ao dia em mês, porque a gente está falando em mês, e aqui o nosso capital pega aquela parte. O capital, o que ele é? É o valor à vista menos a entrada. Então, o nosso capital da fórmula vai ser 1.200 menos o 300, tá? Então, vamos ver como fica. Então, primeiro, calcular a taxa mensal, que é o 0,01 vezes 30, que dá 0,03, que é 3% ao mês. Aí, a gente teve o valor à vista 1.200, a entrada de 300, aí o capital é 900. Substitui na fórmula, olha ela de novo aqui, né? Não precisamos nos preocupar que a fórmula está aqui. 900, né, que é o que sobrou, 1 mais 0,03 vezes 1, porque 1 é o período de um mês, não é isso que ele falava lá, que ia pagar em um mês, e o nosso montante vai ser 927. Então, é 927 o quê? Vamos voltar aqui o problema. Determine o valor a ser pago depois de um mês. Então, a gente pegou de 1.200, tirou 300, ficou com 900, e a gente vai pagar um juro de R$ 27,00 e a gente vai pagar um valor total de 927. Difícil, fácil, complicado? Não, o senhor falando assim, tá fácil. É. O raciocínio meio que acompanha. Isso, então, legal. Mas aí, o que eu falo, né? Peguem esse material, porque assim, na semana que vem, né? Professor, Oi. foi como você disse, né? Na explicação fica bem mais simples, mas é mais na hora de fazer os exercícios mesmo, né? Então, mas o que vai acontecer? Aí vocês vão pegar um exercício que ele vai chegar aqui, ao invés de falar que é anual, vai falar que é bimestral. Então, mas por isso que tem que ir fazendo. Você vai fazendo, você vai acostumando. Se fizer igualzinho aqui, aí você vai lembrar, mas a minha dica é: deem uma olhada, né? Deem uma olhada como tá. Se tiver dúvida, a gente tem a gravação da aula, olha na gravação da aula. Se tiver dúvida, guarda a dúvida para
para a próxima aula. O que muitos colegas faziam no semestre passado, eles ficavam durante a semana, faziam exercício e me passavam, professor, eu vi esse aqui, eu cheguei no resultado, mas não entendi. Passava para mim, e aí o que eu faço? No início da outra aula, eu pego e resolvo esses exercícios que vocês tiveram dúvidas. Agora, se ninguém tiver dúvida, se ninguém fizer nada, o que vai acontecer? Eu vou para frente com o assunto, entendeu? Então, a minha sugestão façam o exercício para fixar. É muita informação, depois junta com um pouquinho de dúvida lá da parte de educação, do ensino fundamental, a parte de juros e tal, né? Então, a gente tem, eu vou deixar, depois eu vou passar para vocês a apresentação, tá? E aí vocês façam esse exercício, tá? Para que a gente, na próxima aula, dê uma revisada, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida adicional, pessoal? O WhatsApp do grupo, o senhor enviou por e-mail? Como foi? Olha, eu fiz de tudo, né? Pedi para os colegas chamarem, eu pedi passei por e-mail, passei no grupo de ontem, fiz de tudo, né? Agora, o que eu vou pedir é o seguinte: quem não está no grupo, né? Do WhatsApp, anota meu número, né? Anota meu número de telefone e passa para mim. Me coloca, por favor, sejam educados, né? Por favor. Não, me coloca no grupo que vocês quiserem. Me coloca no grupo de matemática financeira, me coloca no grupo de métodos quantitativos, né? O meu número estão aí com papel? 99 555 0107. Passa uma mensagem para mim que aí eu já coloco vocês no grupo, tá? Ô Ou mando o Jackson, eu link, te alguma passei coisa já assim. o grupo lá no seu WhatsApp. Então, mas é o mesmo grupo de métodos quantitativos ou não? Não, é outro grupo. São diferentes, porque no outro. método quantitativo tem muito mais alunos, né? Eu Tá. quero fazer um grupo por disciplina, porque Legal. eu prefiro que vocês estejam, mesmo que vocês façam os 2 dias comigo, que vocês fiquem em cada grupo, porque a comunicação é diferente. Tá ótimo. Valeu, Mariano. Tá? Valeu, cara, é nóis. Então, pessoal, Obrigado. então é isso. Se vocês não tiverem mais dúvida, acho que a gente pode dar uma encerrada. Façam esse... Professor, só uma coisa. O meu AVA, eu não sei se dos meus colegas estão assim, tá assim também. O meu AVA ainda tá para dar o aceite. Eu já estou tentando dar esse aceite desde a semana, acho que retrasada. Eu já conversei com a professora coordenadora Flávia, mas eu estou sem acesso. Então, por enquanto, eu não consigo ver a pré-aula, nem ver os exercícios lá, Não, tranquilo. nem também não. Por isso que eu quero... Então, por isso que o grupo é bom, sabe? O grupo é ótimo por isso. A gente consegue ter acesso direto com o senhor e consegue ter acesso com os colegas também, né? Isso, é isso mesmo. Das matérias. Até normalizar o AVA, né? A gente vai usando o grupo do WhatsApp, né? E aí eu vou passando o material. E aí depois, né? Depois do lado do grupo, né? Daí vocês só utilizam o grupo para me convidar para churrasco, né? Entendeu?